Olá, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal. E neste vídeo eu vou te provar matematicamente porque não vale a pena você comprar à vista. E para a gente já começar sem muita enrolação, eu queria comentar um pouquinho sobre o que é esse conceito de você não comprar à vista. Isso é muito comum em várias áreas, na verdade, e não só no exemplo que a gente vai dar aqui, que é exemplo de comprar carro. Quando a gente fala de não comprar à vista, a gente está falando de alavancagem. Para quem nunca ouviu falar desse termo, é basicamente usar o dinheiro de outra pessoa para que a gente consiga não tirar o nosso dinheiro que está rendendo. Só que a premissa é que esse dinheiro que a gente pega emprestado para usar seja barato, tenha um juros baixo, uma taxa baixa. E eu vou te dar dois exemplos. Eu fiz engenharia agrícola no interior e eu nunca entendia muito bem o porquê que os fazendeiros ou os produtores rurais não tiravam o próprio dinheiro do bolso, necessariamente, para fazer os investimentos na fazenda. E aí, depois que eu descobri que é muito mais barato você pegar o dinheiro no banco ou de alguma outra forma do que tirar o próprio dinheiro, justamente porque eles tinham acesso ao dinheiro muito barato. E um outro exemplo é que eu tinha uma franquia e essa franquia foi vendida para um amigo meu. E nessa venda, a lógica foi, ele pegou uma dívida barata no banco, que ele tinha acesso, usou a própria loja para pagar a dívida e do bolso dele não saiu nada. Então, na prática, o próprio ativo, ou seja, a loja, pagou toda a dívida e daqui a alguns anos a loja vai ser dele sem ter tirado nada do bolso. Isso a gente consegue fazer com várias coisas. E aqui eu vou dar o exemplo do carro. E continuando sobre esse exemplo, se você for comprar um carro, você basicamente vai ter três alternativas. Quatro, na verdade. A primeira, comprar à vista, que eu vou mostrar para você o porquê que não vale a pena. A segunda é o financiamento, que você vai pagar uma taxa hoje de mais ou menos 2% ao mês, um pouquinho menos ou um pouquinho mais, dependendo do seu crédito. Terceira opção, comprar com agiota, que aí eu acho que já é um pouco perigoso. Ou, por fim, comprar com consórcio, que é o exemplo que eu vou dar aqui e vou te mostrar até o final como que isso vale a pena e sai mais barato. Antes da gente concluir o vídeo, eu vou começar a fazer as contas, mas eu queria te explicar como que funciona todos os cálculos do consórcio, justamente para que você não dependa de nenhum vendedor de consórcio para saber fazer as contas, calcular o valor da parcela e assim por diante, tá bom? A gente vai pegar um caso aqui, um exemplo de R$80 mil, um carro, uma carta de crédito de R$80 mil, que hoje seria um carro popular, ou um carro melhor, mais usado, né, para as realidades de hoje. E vamos supor que você tenha um consórcio de R$80 mil, uma carta de crédito de R$80 mil, com uma taxa administrativa de 16% e um fundo de reserva de 2%. Ou seja, o seu custo total vai ser de 18% de taxas e fundos somados, né? Por consequência, o que você vai dever logo no começo para a administradora vai ser R$80 mil mais 18% desse valor, ou seja, R$94.400. Eu estou olhando para baixo justamente por conta da colinha que eu fiz para já agilizar o vídeo para vocês. Se a gente deve para a administradora ao todo R$94.400, e o prazo desse consórcio que eu estou usando de exemplo é de 80 meses, a nossa parcela é R$94.400 dividido por 80, ou seja, R$1.180. E apenas a título de curiosidade, a gente não vai aprofundar aqui nesse vídeo especificamente, é que quando a gente tem os redutores de parcela, vocês já devem ter ouvido falar meia parcela até a contemplação, significa que se a parcela é 1.180, até contemplar você vai pagar 590 nesse exemplo. Então, a hora que você for contemplado daqui a um tempo, você vai pegar todos esses R$590 de cada mês que você não pagou e vai diluir nas demais parcelas, ou seja, a sua parcela vai aumentar após a contemplação. Só quis mencionar aqui para você saber como é calculada a parcela, mas não é o caso desse vídeo aqui, falar dos redutores de parcela. Mas voltando para o nosso exemplo, vamos supor que você queira contemplar a carta e você dá um lance de 50%, que é um lance realista para automóvel. Eu mesmo contemplei um carro que eu comprei com 52% de lance. E foi o maior lance daquela assembleia, ou seja, teve gente que contemplou com 47%, 48%. Então, se a gente analisa
esse 50% seria 50% do saldo devedor. Ou seja, de 94.400 a gente teria que dar 47.200, a metade do valor total. E aí, após a contemplação, se desse certo esse lance, a gente teria uma carta de crédito de 80 mil, teria dado 47.200 de entrada e teria 80 parcelas de R$ 590, porque o seu saldo devedor caiu pela metade, então as parcelas são atualizadas. Então, na prática, você teria um carro nessas condições. Só que, lembra que eu falei para você não comprar à vista, mas sim usar todo esse fluxo? Ou seja, se você tinha a possibilidade de comprar à vista, significa que você tinha os 80 mil reais para comprar o bem. Então, o que a gente vai fazer nesse caso? A gente vai pegar a diferença e deixar investido. Então, a diferença dos 47.200 até os 80 mil são R$ 32.800. Para a realidade de hoje, se a gente comprasse uma carteira de fundos imobiliários, que são aqueles investimentos que pagam mensalmente os aluguéis, porque tem imóveis por trás deles, a gente teria 0,8% de R$ 32.800, que seriam R$ 262,40, caindo na conta mensalmente. Ou seja, se a gente tirar a diferença do que a gente paga de parcela do consórcio e o que a gente recebe dos fundos imobiliários, vai dar um resultado de R$ 327. Ou seja, a gente teria comprado o carro gastando R$ 47 mil de entrada e mais 80 parcelas de 327. No final, a gente teria pago R$ 73.360 no carro de 80 e ainda teria a carteira de fundos imobiliários guardada até o final. Se a gente comparar o resultado, quem comprou à vista teria, depois de todo esse período, o carro, mas não teria o dinheiro. E quem comprou através dessa alavancagem, que usou o dinheiro do consórcio em vez de tirar do próprio bolso, teria o carro no final do período e ainda teria uma carteira de fundos imobiliários. Além disso, se a gente faz o custo efetivo total da transação, que seria a dívida que a pessoa fez de R$ 80 mil, dando 47 mil de entrada e mais 80 parcelas de R$ 590, a gente teria um custo de 0,96 ao mês. Isso sem considerar a rentabilidade que a carteira de fundos imobiliários traz. Ou seja, a gente tem um custo baixo do dinheiro, por isso que a gente consegue fazer toda essa manobra. Eu sei que a explicação pode ter ficado complexa, então eu vou mostrar no papel todo o passo a passo para vocês. Bom, pessoal, agora eu vou mostrar para vocês um resumo final, porque eu sei que isso é muito complexo, né? Principalmente para quem não está acostumado com a parte das contas e tudo mais. Em resumo, a gente queria comprar um carro de R$ 80 mil. Então, a gente fez uma carta de R$ 80 mil, cujo saldo devedor, ou seja, o valor total que a gente ia ter que pagar por esses R$ 80 mil, seriam R$ 94.400, porque tem 18% de taxa mais fundo de reserva. E aí, se a gente dividir por 80 meses, a gente vai ter uma prestação de 1.180. Isso pode variar um pouquinho, se você pegar um consórcio com uma taxa um pouco mais alta, mais baixa, mais parcela, mais crédito, menos crédito, mas é importante que você entenda o raciocínio da lógica. E aí, se você dá um lance de 50%, ou seja, tira do bolso R$ 47.200, a sua parcela passa a ser de R$ 590. Ou seja, você, se não tivesse comprado à vista, teria poupado R$ 32 mil do seu bolso e você deixaria investido. Com a realidade de hoje, isso daria mais ou menos 0,8% ao mês sem imposto de renda. Isso é muito importante. Então, se você fizer a diferença do quanto você tem que pagar para o consórcio e quanto você recebe dessa carteira de fundo imobiliário, você teria 80 parcelas de R$ 327 para pagar o seu carro. Então, na prática, você comprou um carro pagando R$ 47.200 de entrada e mais 80 parcelas de R$ 327,60, que daria um custo de R$ 73.360. E no final de todo esse período, você ainda teria a sua carteira de fundos imobiliários. Eu sei que algumas pessoas vão falar, poxa, mas a cada 12 meses
as parcelas vão se reajustando de acordo com a inflação, vão aumentando, e está certíssimo. Mas se você está investindo numa carteira de fundos imobiliários que investe em imóveis também, os imóveis tendem a ter os aluguéis reajustados pela inflação também. Então você acaba tendo uma proteção nesse sentido aí. Outro ponto importante, quando a gente fala aqui de usar lance, a gente está falando da forma mais cara de usar consórcio. Se você tem um tempo, 2, 3 anos para comprar um carro ainda ou para trocar de carro, você já tem um carro e quer trocar daqui a um tempo, você consegue fazer isso de forma muito mais barata. Se você, por exemplo, tiver um consórcio e for sorteado depois de 2, 3 anos, você vai ter pago muito menos do que essa entrada para dar o lance. Ou seja, a operação vai ficar ainda bem mais barata. Se você quiser saber mais sobre essa questão específica, eu tenho um vídeo falando sobre troca de carro programada sem gastar muito. Vou deixar aqui nos comentários também. Se você gostou desse vídeo, curte o vídeo, compartilhe esse vídeo que me ajuda muito a levar mais informações para mais pessoas. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.